Vitória de George Russell no GP da Áustria de 2026. Max foi P2 e Antonelli foi P3. A Ferrari decepciona e McLaren também com ritmo muito abaixo do que era esperado. Tudo isso hoje e também mais algumas aleatoriedades no Diário de Pista. Roda a vinheta. Primeiro vamos começar pelo vencedor. George Russell dominou a corrida, em nenhum momento teve que se preocupar com a liderança, a todo momento foi absoluto em pista. O Max em alguns momentos chegou próximo, mas o Russell estava em domínio total do carro. Para esse final de semana a gente teve uma situação com a temperatura de pista. A temperatura estava muito alta, em alguns momentos chegou a 50 graus. Isso é extremamente alto. E foi impressionante como o Russell, entendendo isso, em nenhum momento forçou o carro. Ele viu o Max Verstappen chegando próximo dele nos tempos, mas ele não se assustou. Em nenhum momento ele pensou, nossa, eu preciso abrir uma margem muito grande. Manteve ele de 5 segundos, 3 segundos, foi dominante, foi seguro sobre o que tinha nas mãos e sobre o carro e seguiu a vida dele. O que é muito bom, mostra a maturidade do piloto, mostra a confiança que ele tem no equipamento. E, falando em confiança, o próprio George Russell disse que essa vitória ela é mais do que importante pelos pontos, mas também para o seu psicológico. Ele comentou que a equipe deu uma força para ele depois do GP de Mônaco, que foi realmente muito complicado. Foi um final de semana onde ele não conseguiu performar tão bem. E depois na Espanha a gente também viu o Russell um pouco abaixo da expectativa. Para ele, essa vitória ela é importante para a gente conseguir botar ele de volta no campeonato. Está em segundo lugar nesse momento, se aproxima do Kimi Antonelli e ultrapassa o Lewis Hamilton, ficando então na vice-colocação do campeonato, o que é bastante importante para a gente, que agora voltamos a sonhar em um campeonato aberto, briga na pista, porradaria, e também para o Hamilton, que agora ele tem que se preocupar também com o George Russell à sua frente, não só mais com o Kimi Antonelli. Seguindo então, em segundo lugar tivemos Max Verstappen, um pouco surpreendente depois da panca que ele deu ontem com o carro. A gente sempre fica com medo se o carro vai reagir, vai continuar muito bem depois de uma pancada forte, se teve algum problema no chassi ou algo do tipo, mas se alguma coisa estava desajustada, o muro consertou, botou e alinhou. Ele foi um monstro em pista hoje. A gente sabe que a Red Bull está longe de ter o melhor carro, mas ainda assim conseguiu ficar à frente de uma Mercedes, conseguiu ficar à frente do Kimi Antonelli, que terminou em terceiro, com um ótimo gerenciamento de pneu. Em outras corridas, a gente viu o Max Verstappen a todo momento reclamando do carro, e aquela clássica reclamação do Max Verstappen, oh my god, my clutch isn't working, né? Ele não consegue funcionar o câmbio, mas dessa vez não, dessa vez pareceu o Max Verstappen muito mais forte, tanto mentalmente quanto o seu carro. Ele foi para cima do Hamilton diversas vezes, teve ali uma disputa sensacional na 11ª volta e conseguiu colocar o seu carro à frente, conseguiu tirar o máximo que o carro podia. E às vezes a gente acha até que não podia, mas ele faz isso, né? Muito engraçado também que o Hamilton, ele já não alivia mais para o Max, né? Ele veio no retrovisor e ele fala assim, meu irmão, quer passar? Passa pela brita. Ele ativa esse modo e a disputa sempre fica sensacional. A gente não precisa de mudanças no regulamento. A gente só precisa que Hamilton e Max tenham carros parelhos para que eles possam brigar a todo momento. Isso sim dá entretenimento pra gente. Quem quiser vencer, pode ir embora. Eu quero ver a briga dos dois. Vamos falar de Ferrari então. A Ferrari, ela teve uma corrida decepcionante. A gente viu uma Ferrari estranha para esse final de semana. Nos treinos livres não parecia tão forte. Já na classificação conseguiu colocar um carro em P2 e P3, por mais que tenha tido a bandeira amarela, mas ainda assim é um ótimo resultado, mas isso não foi para a pista. O que a Ferrari fez hoje foi estranho, eles sofreram muito com a temperatura e o gerenciamento dos pneus, porque com a temperatura tão alta, há uma degradação da borracha. O que é isso? Não necessariamente é a borracha se soltando, né, o pneu se desvaindo, não é isso. Na verdade, o composto da borracha muda, deixando ele menos aderente. É como se ela fosse ficando mais dura conforme o tempo. Então isso tira a aderência do carro, tira o equilíbrio do carro. O Hamilton reclamou muito da traseira, que foi uma parte principal ali das mudanças da Ferrari também para esse último pacote. Então é muito estranho
ver como a Ferrari não conseguiu reagir nesse final de semana e não conseguiu gerenciar bem os problemas que o calor trouxe, o que gera uma preocupação para ela no campeonato. Continuando na Ferrari, o Leclerc também parece que não veio, né? Ele serviu de saco de pancada. Todo mundo ultrapassou o Leclerc. O Leclerc em nenhum momento ele conseguiu se defender. Só o Hamilton passou ele 3 vezes. Aí o Verstappen passou, o Ricciardo passou, todo mundo passou. Se alguém precisava de uma estatística de ultrapassagem, podia contar com o Leclerc, porque ele ia deixar passar. Ele não tinha carro, ele não conseguia chegar em ninguém, ele não conseguia ir para nenhum lugar. É muito frustrante você ver um piloto tão bom numa posição tão frágil. E eu acho que foi uma exposição dele. Ele não conseguiu reagir, ele não conseguiu em nenhum momento colocar o carro dele em posição de disputa. Ele só ficou ali e sobreviveu. A Ferrari, obviamente, não ajudou muito, mas é muito triste ver essa situação com um piloto tão bom. A gente quer que os pilotos bons sempre fiquem lá na frente. E hoje, infelizmente, não deu para o Leclerc. O que mais podemos dizer da corrida é o seguinte: Gabriel Bortoleto ficou em 11º, de novo em 11º. Ele está sempre batendo nos pontos, no campeonato ele só tem 2. Com a Audi, isso sim é um bom resultado, mas ainda assim é muito pouco porque a gente espera do Gabriel Bortoleto. Não vamos colocar ele abaixo da expectativa, mas vamos dizer que a gente torce para mais. Então 2 pontos para ele, sempre bater no 11º é um pouco frustrante para o piloto. Ele sabe disso, ele mesmo disse em entrevista que se ele tivesse motor, ele estava disputando lá na frente, que ele tem um bom chassi, mas a Audi, nesse regulamento, com o seu primeiro motor da história e câmbio, ela não vem entregando o carro em uma situação onde ele consiga progredir no grid. Muito pelo contrário, é normal você ver a Audi perdendo posições a partir da largada e depois tendo que retomar e às vezes fazendo até algumas estratégias mirabolantes para conseguir ter essas posições de volta. E hoje com o Bortoleto não foi muito diferente. Em alguns momentos ele chegou a ficar em 10º, mas quando entravam as janelas de pit stop ele caía e acabou ficando em 11º. O que é muito importante para o Gabriel é que ele de novo ficou à frente do Hülkenberg, o que é maravilhoso pra gente, para mostrar que ele tem força, e o Hülkenberg é uma régua muito alta. E ele ficar à frente do Hülkenberg é muito importante. Você conseguir bater um piloto igual o Hülkenberg é um feito muito grande para o seu segundo ano de Fórmula 1. O Hülkenberg é alguém que está aí já há uma década e que conhece muito bem tanto as pistas quanto os carros que ele pilota. Mesmo que tenha troca de regulamento, tem coisas que não mudam, ainda continua sendo um carro de Fórmula. E o Gabriel Bortoleto está tirando isso de letra. É muito importante para a gente e para o futuro dele, para quem sabe o crescimento da Audi, ou então o crescimento profissional próprio, indo para outras equipes de ponta. Uma coisa que me chamou a atenção é o Carlos Sainz. O Carlos Sainz ele não consegue completar uma corrida na Áustria. Já é a 3ª corrida que ele não consegue, o 2º ano consecutivo com a Williams em que ele não consegue completar uma corrida, sendo sempre por azar. O carro pega fogo, o motor apaga, o carro nem sequer larga. Então o Sainz ele tem alguma coisa com a Áustria, né? Ele não consegue largar, ele não consegue continuar na corrida, é sempre algum tipo de problema. Ele que está vivendo um caos dentro da Williams, a todo momento vem criticando e deu uma ideia absurda de que as equipes deveriam ter carros fixos e contratar pilotos por finais de semana. Então esse final de semana a gente vai ter tal piloto, depois vai ter tal piloto. Então ele está mostrando que ele está bastante frustrado e que ele não está conseguindo performar bem dentro da Williams, ele não tem o que ele espera que ele teria. E realmente a Williams é uma decepção para essa temporada. O James Vowles disse que na temporada anterior ele estava organizando a casa, colocando tudo em novos sistemas, mostrando como é a Fórmula 1 moderna para uma equipe tão antiga. Então a gente esperava um salto para que a Williams conseguisse ficar pelo menos ali batendo no top 8 pontos regularmente, mas isso não vem acontecendo. A Williams tem um dos melhores motores, se não o melhor motor em conjunto, bateria e combustão interna da Fórmula 1, e não consegue colocar isso em pista. É um carro pesado, é um carro desengolçado, é um carro que quebra, já é outro DNF. O Albon a gente não sabe se termina uma corrida, o Sainz a gente não sabe nem se começa. Então fica difícil para que a Williams consiga performar e consiga mostrar pra gente um pouquinho de poder de reação que vinha prometendo, que o James Vowles vinha prometendo. A gente espera que depois dessa pausa do verão a Williams consiga organizar a casa, entender o que ela está fazendo de certo e de errado, porque ela tem uma falha muito grande a seu corpo técnico. O carro é ruim, é pesado e eles não conseguem entender o que acontece com o carro. Para finalizar, vamos falar de Lando Norris especificamente. O Piastri teve um bom final de semana, se mostrou muito forte nesse final de semana. Já o Lando Norris não. O Lando Norris ele
mostra uma postura um pouco mais resguardada. Ele fala, gente, vocês não estão vendo? A gente não consegue bater lá em cima. Não há essa esperança do tipo, esperem as próximas corridas, esperem as próximas atualizações que a gente vai bater lá na frente. Muito pelo contrário, ele fala, a gente não vai vencer tão cedo. A gente não consegue bater a Mercedes. Ele terminou em P6 e fala assim, esse é o nosso lugar. É algo que incomoda no Norris desde sempre. Essa é um pouco de falta de ambição. E o cara é campeão de Fórmula 1. Então a gente espera assim que ele tenha uma fome maior do que ele mostra. E a McLaren também. A McLaren, eu disse em vídeos anteriores e vou dizer nesse de novo, é uma equipe muito estranha. A gente nunca sabe quando ela vai estar bem, a gente nunca sabe quando ela vai estar mal. Do nada ela coloca um P3 no treino livre, do nada ela é P10 numa classificação. E os carros não largaram. O que é esquisito é que sempre um único piloto performa. Muito difícil essa temporada você ver Norris e Piastri andando juntos. É sempre um muito à frente do outro. E esse final de semana foi o final de semana do Piastri. Finalmente, né? Reagiu no campeonato. Já o Norris, esse final de semana não foi para ele. A próxima corrida é em Silverstone, a pista inglesa, lar de muitas equipes, pois muitas equipes têm sede na Inglaterra. O Russell ele já chega muito bem, chega confiante. Lewis Hamilton também chega confiante, mas dizendo que a Ferrari pode sofrer um pouco. A gente tem Lando Norris com a McLaren, então é uma corrida mais do que especial. E Max Verstappen já disse, vai ser uma corrida engraçada, porque a bateria acaba do nada no meio, não tem grandes freadas, é uma reta atrás de outra, é um circuito de altíssima velocidade. Então a gente espera que seja uma corrida de altos e baixos em Silverstone e vamos acompanhar na próxima semana aqui no Diário de Pista. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.